A nossa discussão de hoje mergulha numa das decisões, talvez mais controversas da ficção moderna. Ela vem de uma jornada de sobrevivência num mundo pós-apocalíptico. A gente acompanha o Joel, um contrabandista que ficou endurecido pela perda, e a Ellie, uma adolescente que é imune à infecção que devastou o planeta. E o clímax dessa jornada toda, nos coloca diante de um dilema moral que é absoluto. Quando ele finalmente chega ao destino, o Joel descobre que a única forma de criar uma cura é com um procedimento que mataria a Ellie. E aí, ele decide salvá-la, aniquilando o grupo que tinha essa esperança. A grande questão que a gente vai analisar hoje é: a escolha do Joel foi o último ato de amor de um homem redescobrindo sua humanidade? Ou foi o ato de egoísmo definitivo que condenou o mundo? Para mim, a resposta está totalmente no contexto de quem o Joel era e no que ele se tornou. Eu vou defender que a decisão dele, por mais brutal que seja, é uma reação profundamente humana e defensável. Ele está protegendo uma vida real ali na frente dele contra uma promessa de cura que era, assim, na melhor das hipóteses, incerta. Já o meu argumento é que o Joel coloca o trauma pessoal dele e esse apego recém-descoberto acima da única chance real de salvação para a espécie humana. É uma escolha que, sim, a gente entende num nível micro-pessoal, mas em escala global é uma catástrofe moral de proporções assim inimagináveis. Olha, para entender a escolha dele no hospital, a gente precisa voltar 20 anos. A cena de abertura, com a morte da filha dele, a Sarah, nos braços dele, aquilo não é só um pano de fundo, sabe? É o evento que define toda a existência dele depois daquilo. Ele passa 2 décadas sendo uma casca de homem, um sobrevivente completamente cínico. E a jornada com a Ellie, aos poucos, quebra e o reconstrói. Quando a Marlene diz no hospital que eles vão operar a Ellie, ele não está só ouvindo sobre um procedimento. Ele está, na verdade, revivendo o maior fracasso da vida dele: não ter conseguido proteger a própria filha. Sim, eu concordo totalmente que o trauma da Sarah é a chave para a gente entender a motivação dele. A questão não é por que ele fez o que fez, mas se essa motivação o justifica. Porque, ao corrigir o trauma pessoal dele, ele invalida o sacrifício de absolutamente todo mundo. Pensa na Tess. O último desejo dela foi que o Joel levasse a Ellie aos vagalumes, porque ela acreditava que aquilo podia redimir as coisas terríveis que eles fizeram. A morte dela e de tantos outros foi o preço pago para Ellie chegar naquele hospital. E o Joel, numa tarde, faz tudo isso ser inútil. Mas ele torna o sacrifício inútil em nome de quê? De uma cura garantida? Os vagalumes não ofereceram isso. Eles ofereceram uma possibilidade, uma chance. A própria Marlene admite que perdeu quase toda a equipe dela só para cruzar o país. Eles eram uma organização em frangalho, sabe? Uma milícia idealista à beira do colapso. O Joel ouve o cirurgião no gravador dizer que eles acham que o Cordyceps no cérebro da Ellie sofreu mutação e que eles poderiam sintetizar um agente curativo. Acham, poderiam, são palavras de especulação, não de certeza. Ele está sendo pedido para sacrificar a vida da única pessoa que importa para ele por um talvez. Mas num mundo que não tem absolutamente nada, um talvez é tudo. É mais do que a humanidade teve em 20 anos. Você tá minimizando a base científica da coisa. Não era um palpite aleatório. O médico fala sobre a mutação do Cordyceps, sobre criar um mensageiro químico que ensinaria o corpo a combater a infecção. Isso é um caminho científico. A primeira pista real que eles tiveram. Descartar isso como uma simples chance é ignorar o peso da situação. Era a única chance. E a jornada inteira foi construída em cima dessa aposta. O Joel aceitou a missão sabendo dos riscos. Ele aceitou a missão, sim, mas os termos mudaram drasticamente e sem o consentimento dele ou, o que é mais importante, sem o consentimento da Ellie. E isso leva a gente para a moralidade dos próprios vagalumes. Eles não apresentaram a situação para Ellie. Eles não deram a ela a chance de escolher. Eles a trataram como um recurso, um pedaço de material biológico a ser colhido. Decidiram matar uma criança de 14 anos inconsciente numa mesa de cirurgia. Como é que a gente pode colocar esse grupo num pedestal moral como os salvadores da humanidade?
As ações deles no início da história, com atentados e tudo mais, já mostram que eles eram extremistas. Mas aí você está aplicando a ética de um mundo que não existe mais. Num cenário apocalíptico, as regras são outras. Os vagalumes estavam fazendo o que a gente conhece como cálculo utilitário, a ideia de que a ação correta é aquela que produz o maior bem para o maior número de pessoas. Era uma decisão horrível, com certeza, absolutamente, mas era uma decisão que visava salvar milhões, talvez bilhões de vidas. A Marlene mesmo verbaliza essa dor. Ela diz para o Joel: eu era a única que a protegia, prometia à mãe dela que cuidaria dela. Ela não era um monstro sem coração, era uma líder tomando uma decisão impossível pelo bem coletivo. E o Joel simplesmente fez a escolha oposta. A Marlene suprimiu o instinto protetor dela em nome de uma ideia abstrata. O Joel agiu de acordo com esse mesmo instinto. Você chama de cálculo utilitário, eu chamo de desumanização. Eles pararam de ver a Ellie como uma pessoa. Para eles, ela era a cura. O Joel foi o único naquela sala que ainda via ela como uma garota assustada que precisava de proteção. Ele não estava operando sobre a lei de um mundo que não existe mais. Ele estava operando sobre a lei mais antiga que existe, a de um pai protegendo seu filho. Mas a violência dele vai muito além da proteção. Vamos ser claros sobre o que ele fez. Ele não só resgatou a Ellie. Ele sistematicamente caçou e executou todas as pessoas naquele andar. Os soldados, ok, mas ele também atirou e matou o cirurgião-chefe, desarmado, que era provavelmente a única pessoa no planeta com um conhecimento para tentar desenvolver a cura. Ele não só adiou a decisão, ele aniquilou a possibilidade da cura para sempre. A violência dos vagalumes era na intenção construtiva, sacrificar um para salvar todos. A violência do Joe foi puramente destrutiva. Ele destruiu a esperança da humanidade para aliviar a própria dor. Você diz aliviar a própria dor, mas eu vejo como a reafirmação da humanidade dele. O que é a humanidade senão esses laços que a gente forma? O mundo transformou ele num monstro por 20 anos. Ele torturava, matava, fazia o que fosse preciso para conseguir mais um dia de vida. A jornada com a Ellie o desperta disso. Ensinar ela a assobiar, dar o livro de piadas para ela, proteger ela das ameaças. Esses momentos reconectaram ele com o homem que ele era. A decisão no hospital, por mais sangrenta que seja, é o ato final da redenção dele. Ele falhou com a Sarah, mas ele não ia falhar com a Ellie. Ele escolhe o amor, a conexão pessoal, em vez de um bem maior abstrato oferecido por gente que queria matar a filha dele. Mas essa redenção é inteiramente para ele, não para ela. E é aqui que o argumento do amor, para mim, se desfaz completamente. Ele não está salvando a Ellie por quem ela é. Ele a está salvando pelo que ela representa para ele. Uma segunda chance de ser o pai que ele não conseguiu ser para Sarah. Ele projeta o trauma dele nela. E a prova definitiva disso é a mentira. Se a escolha dele foi tão nobre, tão pura, um ato de amor, por que ele mente para ela? Ele mente para proteger ela. O que ele deveria dizer? Ellie, eu matei dezenas de pessoas e condenei o mundo porque eu não aguentaria te perder. Ele dá a ela o que ele acredita ser um presente. Uma vida normal, livre do peso de ser a salvadora da humanidade. Ele carrega o fardo para que ela não precise. Ele não a está protegendo, ele a está aprisionando. Ele rouba dela a coisa mais importante, o arbítrio dela, a agência dela. A jornada dela também foi sobre encontrar um propósito. Lembra da conversa final deles, um pouco antes da mentira? Ela conta para ele sobre a melhor amiga, a Riley, sobre ser mordida e esperar a morte. E então ela diz: o tempo que passei com ela, ainda estou esperando a minha vez. E aí vem a frase mais importante. Tudo pelo que lutei não pode ser em vão. Ela está praticamente implorando para que a sobrevivência dela, a imunidade dela, tenha um significado maior. Ela estava pronta para que a vida dela importasse. E o Joel rouba isso dela. Ele não dá a ela uma vida normal, ele a aprisiona na mentira dele, corrompendo a base da confiança que eles construíram. O relacionamento deles, a partir dali, é fundado numa traição fundamental. Como adulto e protetor, toma essa decisão por ela. Ele a vê não como um símbolo ou uma cura, mas como a garota que sobreviveu a caçadores, ao inverno brutal, à perda dos amigos. Para ele, ela já tinha lutado o suficiente. A luta dele era garantir que ela pudesse parar de lutar. Mas não era a decisão dele.
o corpo dela, a imunidade dela, o destino dela. Ao mentir, ele admite a fraqueza moral da posição dele. Ele sabe que se contasse a verdade, a dinâmica entre eles mudaria para sempre. Ele sabe que ela poderia não concordar com a escolha dele. Então ele a priva da verdade. Ele escolhe o controle em vez do respeito. O amor que ele sente por ela se torna possessivo. Ela não é mais uma parceira na jornada, mas um objeto a ser protegido, independentemente dos próprios desejos dela. Isso não é redenção, é a repetição do trauma dele de uma forma diferente. Um medo tão avassalador de perda que o leva a controlar e enganar a pessoa que ele mais ama. Olha, num mundo quebrado, diante de uma escolha entre uma esperança abstrata, defendida por um grupo moralmente comprometido, e a vida concreta da pessoa que restaurou a alma dele, a decisão do Joel é uma tragédia. Mas é uma tragédia compreensível e, na minha visão, defensável. Ele escolheu a única certeza que ele tinha no mundo de incertezas: proteger a garota que estava ali, na frente dele. Ele escolheu a pessoa, não a ideia. E para mim, por mais que as motivações emocionais sejam poderosas, a ação do Joel permanece como um ato de egoísmo supremo. Ele negou à humanidade sua única chance de recuperação e, mais pessoalmente, negou a Ellie o direito de escolher o significado da própria vida. A mentira final, o eu juro dele, é a confissão silenciosa de que a escolha dele não aguentaria o escrutínio, nem mesmo da única pessoa por quem ele sacrificou todo o resto. No fim, a narrativa nos deixa sem respostas fáceis, né? Forçando a gente a ponderar o que pesa mais na balança: o amor por um indivíduo ou o dever para com a coletividade. A validade da escolha do Joel não está nos fatos daquele mundo, mas na perspectiva de quem julga. Exatamente. E o material nos convida a continuar explorando essa paisagem moral complexa, onde não existem heróis ou vilões claros, só sobreviventes assombrados, fazendo escolhas que vão ecoar para sempre.